Senhor, chamaste-me, aqui estou. Querido e amado coração, estamos começando mais um programa vocacional da nossa Arquidiocese de Londrina, Vocação, um chamado de amor. Sempre com a nossa querida presença dos nossos seminaristas, do qual nós queremos acolher novamente em nosso programa, para nós então assim irmos sempre mais celebrando a vida, celebrando as vocações. Seja bem-vindo, Carlos, em nosso programa. Boa tarde, Padre Wendel. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alvorada. Também nós queremos acolher com grande afeto o Vitor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Carlos. Boa tarde ao nosso convidado e a todos aqueles que nos ouvem pela rádio e nos acompanham pelas redes sociais. E hoje, então, nós temos a alegria de acolher o tio Douglas. Eu chamo ele de tio Douglas, né? Que assim, um modo afetivo de expressar a nossa gratidão pela sua existência na vida da igreja em Londrina e principalmente nos ajudando no serviço de animação vocacional. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Carlos, Vitor. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Amado coração, nesse momento vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo ao bom Deus por mais e santas vocações em nossa igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste mês vocacional, onde recordamos que por sermos peregrinos, porque nós somos chamados, escolhidos pela Trindade, vamos juntos pedir para que Deus continue plasmando vocações para a nossa igreja, rezando: Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Gostaria de, antes de dar continuidade, fazer sempre a nossa saudação à minha família que todo sábado nos acompanha, também a todos os nossos animadores, animadoras vocacionais, de modo particular a família do tio Douglas, a Cris, né, as crianças que sempre está ali juntinho conosco, celebrando a vocação, nos ajudando nos encontros vocacionais. In modo particolare vorrei anche fare un saluto speciale a Maria, che si trova non molto bene, il nostro bacione a lei, perché lei possa veramente in questo momento fidarsi dell'amore del Signore e che il Signore possa accompagnarti in questo momento che è la pienezza, la redenzione della nostra vita, dalla quale ognuno di noi faremo sempre esperienza di Dio nella vita ordiena. E così anche a voi tutti di Gorlago, Roma, Macerata sul Piave, nostro bacione di gratitudine per la vostra vita e la vostra existência. Amado coração, nós queremos hoje refletir neste final de semana a importância daquilo que fala Lucas 13, 22, 30, a importância de buscar atravessar a porta. É a mística do jubileu deste ano, né? Nós somos chamados a atravessar a porta, atravessar Cristo, ego emiturá, né? Como nos recorda João 10, 9, eu sou a porta, eu sou o acesso à salvação, à glória, ao esplendor do coração. Então, todas as vezes que nós atravessamos a porta de uma igreja, nós atravessamos Cristo, nós entramos no Kairós, nós celebramos
a nossa redenção. Com as palavras de Enzo Bianchi, gostaria de trazer para a nossa reflexão o agonizeste, que significa do grego esta batalha interior, essa luta, esta busca constante que cada um de nós temos para atravessar a porta estreita, a porta da salvação, a porta da realização, a porta da transfiguração da nossa vida, da nossa existência. E nessa agonizeste tem sempre esta dinâmica do exo, de estar dentro, mas também do exo, do fora, estar próximos ou estarmos distante da graça. É muito interessante essa dinâmica quando nós estamos e refletimos sobre a travessia da porta estreita. E Santo Agostinho então vai nos recordar que no último dia, naquele dia final, muitos que se consideravam dentro se descobrirão fora, e muitos daqueles que se consideravam fora se encontrarão dentro da eternidade, do paraíso, do reino de Deus. Seja essa a nossa graça, que nós possamos nos abrir à dinâmica de Cristo, à dinâmica da redenção, para no último dia nos encontrarmos sempre imersos na graça, no amor do coração de Jesus, que é fonte de vocações, fonte da vida nova, da nova criação que acontece em cada celebração eucarística. E falando de celebração eucarística, falando de vocação, hoje nós queremos agradecer a presença de tantos leigos que são esse fermento na massa, este sal, né, essa invisibilidade, mas que dá sabor, que dá uma dinamicidade nova à nossa igreja. Por isso hoje nós estamos aqui com a presença do tio Douglas, que irá partilhar para nós um pouquinho toda essa sua presença, a sua vida na igreja. Mas antes de começar, tio Douglas, falando da pastoral, né, dos coroinhas, do SAVE, que o senhor ajuda tanto na questão também do CPP, da Catedral, eu queria que o senhor pudesse partilhar para nós como que a sua infância, onde foi, os primeiros passos, né, como as primeiras experiências. Gente, foi assim. Eu comecei muito tarde na igreja. Eu falo que eu não comecei cedo porque eu não tive uma educação dentro da igreja com pai e mãe. Uma mãe descendente de japonês e um pai italiano, né? Uhum. Então a gente vivia muito no meio das religiões tradicionais, né? Principalmente do budismo. Uhum. Então, assim, era muito complicado eles irem até a igreja por questões da cultura mesmo japonesa, né? Então a gente não tinha essa ânsia de ir na igreja e conhecer como é que funcionava. Uhum. Eu vim conhecer mesmo quando eu vim para Londrina. Eu fui pro Japão, né? Voltando de lá, acabei conhecendo a minha esposa lá. E quando eu vim para cá, aí ela frequentava, já era católica, né? Uhum. E aí, umas dessas vindas dela na catedral, né? Por coincidência, Monsenhor Bernardo, ele pediu para mim subir na sacristia e conversar um pouquinho com ele, porque eu tinha acabado de chegar do Japão, não entendia muita coisa, não conhecia nada, e não estava arrumando emprego, estava difícil. E aí ele conversou um pouquinho comigo e falou: vem aqui, né, se orientar. E eu não sabia como é que funcionava. E aí aos pouquinhos a gente foi se introduzindo dentro da igreja. Eu conto assim, a minha jornada dentro da igreja começou por causa do meu filho. Ele fazia catequese e paralelo a isso ele começou a fazer coroinha. E através da pastoral dos coroinhas, eu acabei me ingressando porque ali quem cuidava era a irmã Luciana, né? E a irmã Luciana tinha uma dificuldade de dirigir. A gente sabe que ela sofreu um acidente, né? Sim. Muito grave.
E ela me chamava para dirigir. E eu era uma espécie de motorista desses coroinhas. E dali pra frente a gente foi... Começou a história ali na Isso. Pastoral dos Coroinhas. É assim que começamos. E olha só, amado coração, esse testemunho, a presença do tio Douglas entre nós é uma graça hoje ter a participação dele aqui no nosso programa, porque ele é uma testemunha de uma pessoa de ternura, de carinho, de cuidado, principalmente na Pastoral dos Coroinhas, mas em nossa igreja. Amado coração, nós estamos aqui com o tio Douglas, que está testemunhando, você que já tomou o seu chazinho, seu cafezinho, e escutando a música querida do tio Douglas, entendendo esse coração, que é um coração grandioso, um coração cheio de ternura, que tem falado, partilhado conosco desta experiência, desse chamamento de Deus, através podemos dizer, do Monsenhor Bernardo, que te chamou lá na sacristia e dali foi desenvolvendo toda a história. Mas continue falando para nós, tio Douglas, como que foi acontecendo, né? Foi entrando, ajudando ali a dirigir para a irmã Luciana, que é uma pessoa santa e participou daquele acidente das catequisas, o qual nós perdemos inclusive um seminarista, Sim. né? Que fará já aniversário agora 7 de setembro, né? Todo 7 de setembro nós recordamos aquele trágico acidente. Então ali ajudando a irmã Luciana, dirigindo, e daí? Como que foi acontecendo? E aí as coisas foram meio que natural, né? Levando, e aí a gente vai sentindo o amor, porque a gente está no meio de crianças, e crianças são tão puras que a gente acaba, né, fazendo com carinho, com muito amor, e a gente sabia que precisava da ajuda, né? A irmã sempre pedia isso. E aí foi despertando uma vontade de estar ali, de estar ajudando. Ela pedia, eu nunca negava, sempre estava ali do lado dela, ajudando junto com a minha esposa, né, que também fazia parte de todo esse processo de ajudar. E assim cresceu a vontade dentro da igreja. Aí aos pouquinhos, Padre Vanderlei, falecido Padre Vanderlei, né, acho que muitos não sabem, mas ele foi meu compadre, né? Depois veio ser padrinho da minha filha, que tem 8 anos hoje. E ele foi uma das pessoas assim que incentivou muito a mim e a minha esposa, né, a estar dentro da igreja e a servir a Deus, né, buscando a conhecer um pouquinho mais a nossa própria fé. E com isso, e conversando muito com eles, a gente viu que a gente tinha, a gente fala das vocações, né, um chamado, né, e eu sempre friso isso para todos os meus coroinhas, acólitos, até para os meninos né, do seminário, que quando a gente tem esse chamado dos padres, essas coisas, né, são muito fortes, e a gente tem que se apegar a isso, porque não é o padre que está chamando, né, é Deus que está chamando a gente. E quando a gente entende esse contexto e busca profundamente entender o tamanho desse chamado, a gente começa a de fato a querer ajudar mais e mais. Sim. Porque você vai vendo que vai dando resultado daquilo que você está fazendo por chamado, mesmo que acontece nas nossas vidas, né? E aí a gente fala assim, e como que você sabe que é de fato, né, de Deus, que é isso que... Porque as coisas começam a dar tudo certo na sua vida. Não, é incrível como as coisas vão se encaixando de um jeito que você não espera, né? Você jamais espera isso, mas vai encaixando, vai dando certo. Mesmo você não... Eu não entendia, vou ser sincero. Eu fui buscar estudar, fui buscar saber com os cursos de liturgia que o Padre Joel sempre deu, né? Padre Rafael também dava os cursos deles, a gente ia atrás e aprimorando. E conforme a gente ia estudando, a gente ia entendendo um pouquinho mais para passar para essas crianças. E de fato, a gente vai buscando e vai criando um vínculo de amor, né, de fraternidade, de fidelidade com eles, e vai até criando um vínculo familiar mesmo, né? É muito bacana. Eu acho que é importante esse trabalho que a gente faz. Qual que é a receita, vamos dizer assim, que nós podemos seguir para
para estar próximo do coração juvenil, da adolescência, porque é uma fase um pouco difícil de lidar, né? Mas eu vejo lá na catedral o amor que os coroinhas têm com o Senhor. Nós também, a gente, os seminaristas, nós padres, é muito agradável, né, estar na sua presença. Mas qual que é o segredinho que tem aí escondido? Não tem segredo não. Eu falo isso muito, todas as vezes que a gente chega em casa para orar com a minha família, eu conto isso muito para minha esposa. Eu falo assim que Deus me abençoou de uma forma tão grande que as coisas se tornam naturais dentro de um vínculo. Eu vejo você como padre? Sim. Mas eu vejo você também como um amigo, como uma pessoa que está ali e que a gente se aproxima. Sim. Não é só o padre, né? Tem a questão da vivência. Sim. E aí eu sou muito disso. Eu sempre fui assim. Sou muito espontâneo naquilo que eu faço. Eu não consigo ser... vocês não vão me ver nunca sendo formal. Eu quebro o protocolo. A gente brinca, mas é verdade. Eu quebro o protocolo. Eu brinco com esses daqui também porque é verdade. Sim, né? sim. Eu acabo... O meu jeito, né, é de abraçar, é de perguntar como está a vida dele, como está... Não é uma questão de intrometer e nem nada. É uma questão de carinho que a gente tem pela pessoa, né? De cuidado. E isso eu acho que vai se apegando nesses jovens de hoje, que falta muito isso, né? Hoje a gente vê que tem as famílias são todas corridas, né? Sim. Trabalho, pai trabalha, mãe trabalha, e não é fácil. E a igreja também tem que ter esse papel, né? De ter esse cuidado também de estar ajudando, né? E se aproximando da família. Sim, de certa forma vai suprindo essa carência, né? Do pai, da mãe, a vivência familiar, a ternura, né? E quando a gente encontra presenças, né, de pessoas como o Senhor na igreja, isso ajuda a nós compreendermos que a igreja é família, né? A igreja é essa pertença a uma grande família espiritual, né? Eu vou falar pra você que eu não consigo ficar mais sem, né? Eu não me vejo fora da igreja. Não consigo me ver. Eu tento, mas eu não consigo. Entendi. Se eu tiver que adiar uma viagem pro exterior por compromissos da igreja, é capaz de eu adiar a viagem e ficar fazendo as coisas pra igreja, porque eu não me vejo. Isso se deve muito a minha família, por estar também envolvida. Então isso facilita bastante, né? Filho, filha, esposa, todos estão envolvidos dentro da igreja. Então a família estando envolvida, você não quer mais nada, quer ficar próximo da onde a sua família está. E a igreja acaba se tornando a sua família, né? Do modo geral. É muito bacana, é muito gratificante. O modus vivendi, o modo como você vai vivendo ali, estando, você acaba pertencendo realmente a esta família sagrada, né? Queria que o senhor pudesse comentar para nós um pouquinho sobre o seu trabalho lá no CPP, ajudando o Padre Joel nas questões mais burocráticas, vamos dizer assim, da catedral. CPP já é o meu segundo mandato, vamos dizer assim, né? Eu tive um mandato com o Padre Rafael Solano, que por sinal foi uma pessoa que me ensinou bastante dentro da igreja. Eu nunca tinha pegado uma situação de CPP, não sabia como é que funcionava, e na época ele e o Padre Dirceu me deram muito suporte para mim começar uma caminhada ali. Ali eu comecei uma caminhada para entender o contexto de uma igreja, né, dentro das pastorais. E o trabalho do CPP é isso. Você se inserir nas pastorais, né, e vamos dizer assim, ser o intermédio entre a igreja, padre, né, e a comunidade. E a pastoral faz esse papel. E nós, como coordenador, temos esse papel dentro da coordenação deles. Não é fácil, viu, padre? Não é fácil. Mas, né, é um trabalho que é necessário, precisa ser feito, porque como a campanha da fraternidade pede, ou como até, né, nós temos que caminhar junto. É uma igreja sinodal. Sinodal. Né? Então a gente precisa disso. E para fazer isso, precisa ter pessoas engajadas que façam de fato a diferença, né? Busquem, né? Não simplesmente por estar ali, só por estar, porque... E aí eu venho de novo falar das vocações. Acredito que tudo isso que acontece é chamado. E quando a gente faz, a gente tem que fazer
da melhor forma possível, porque não é ser moldado, é fazer de coração. De coração. Porque se você foi chamado é porque alguma coisa a pessoa vive diferente em você para fazer aquele trabalho. Então você tem que ter confiança naquilo que você vai fazer e fazer bem feito, dar o seu melhor. Exato. Não importa da forma que vai ser. Se você der o seu melhor, eu acho que tudo sai bem feito e sempre, né, botando Deus na frente, que as coisas vão acontecendo. É muito é bom a gente enfatizar isso, né? O nosso programa fala da vocação, chamado de amor, né? Fazer com o coração é isso, é ter consciência de que aquela pessoa que te chamou para fazer um serviço, né, a vivência da vocação leiga é porque é o amor de Deus acontecendo na sua vida. Amado coração, nós estamos aqui na Rádio Alvorada, Catedral do Ar, a rádio da família, onde queremos sempre mais criar e plasmar em nós esta conscientização de uma cultura vocacional. E a cultura vocacional passa lá pelos primeiros passos da pessoa que te chamou, que foi voz de Deus, presença de Deus, chamamento de Deus na sua vida, trouxe você para uma realidade eclesial e ali no seu serviço, com o amor, com o coração, como o tio Douglas hoje está partilhando conosco, a gente vai transformando as realidades. Nesse sentido, tio Douglas, então nós temos uma tradição aqui no programa que é sempre passar a voz para os meninos, né, para eles também ir conversando e entendendo a grandiosidade da vocação, a grandiosidade de cada pessoa que passa aqui por nós. Então agora eu passo a palavra para eles. Muito bem. Douglas, qual que é o maior desafio hoje para catequizar os filhos e educá-los eles na fé, na lei da igreja, conduzir eles a um bom caminho? Eu vou falar assim pelos coroinhas e pelos meus, né? Sim. Que por experiência própria. Eu tenho coroinhas ali que estão comigo há mais de 10 anos, né? Já são acordes, e a gente acompanha essa vida. Não é fácil educar quando você não tem o apoio da família. Quando você não tem o apoio da família, fica muito difícil você começar a transmitir alguma coisa da religião, né? A gente fala de viver a nossa fé junto com eles. No meu caso, meu filho e minha filha, por mais que eu comecei tardio e foi ao contrário, foi eles que me levaram a começar o trabalho, e eu acho que isso é muito importante frisar, que muitas das vezes o pai e a mãe não está engajado, não está envolvido na igreja, mas os filhos estão mais envolvidos do que os pais. E foi o que aconteceu no meu caso, do meu filho, e aí acabou me puxando de uma forma tão forte que hoje eu consigo entender muitas famílias que acabam acontecendo a mesma coisa que a minha, né? E o que eu posso falar é que se a gente conseguir trabalhar com as famílias, junto com as famílias, tudo se torna mais fácil, né? Sem a família é muito complicado, porque a criança e o adolescente, para a gente começar a trabalhar com eles ou com as vocações em cima deles, independente de ser religiosa ou a vocação laical que a gente fala, né, do dia a dia, de profissão, ela precisa de alicerce. E o alicerce é a família. Sem a família a gente não consegue dar sequência. Quando a gente consegue dar sequência, é porque algum anjo da guarda foi lá e conseguiu, de alguma forma, dar suporte para vocês ou para essas crianças, adolescentes, seguirem em frente. Né? Que a gente sabe que tem bastante. Caso contrário, é muito difícil. Muito difícil. Douglas, a gente se conhece há bastante tempo já. Sim. Você comentou com o Padre Wendel que é a segunda vez que você está no CPP da Catedral. A primeira eu também estava com você lá. Sim, foi eu que te coloquei. Foi você que me colocou e me segurou quase 6 anos lá. E esse também, se eu não estou enganado, foi o período da Covid também, que a gente estava na... A gente passou por alguns problemas na Covid em relação ao CPP, mas eu quero fazer uma pergunta trazendo a questão que o Padre Wendel trouxe aqui. A gente foi em muita Assembleia Geral junto de CPP e sempre era uma dificuldade algumas questões. Isso está diretamente ligado com a questão pastoral e com a questão dos leigos.
Qual para você é a maior dificuldade hoje em lidar com as pastorais e com o serviço leigo? Porque ali na catedral, por exemplo, a gente tem muita pastoral, muito serviço. Eu lembro que na época, inclusive, que eu estava lá e que você estava, a gente começou a fazer quase uma listagem, tinha serviço que a gente nem sabia que tinha e estava funcionando na catedral. Então, qual você acha que é a maior dificuldade hoje em relação a isso? Eu acho que, assim, primeiro é a comunicação. Nós temos uma deficiência em comunicação com pastorais, principalmente das partes das coordenações com dentro das suas pastorais, né? Não adianta o coordenador do CPP mandar um recado ou o padre pedir para mandar um recado nas coordenações e as coordenações não passarem. Então aí chega lá na pastoral, as pessoas que estão dentro da pastoral não estão sabendo porque o coordenador não passou. Então a primeira coisa é a comunicação. Essa comunicação ela tem que correr de forma efetiva e fácil. Não só entre os coordenadores, mas entre a comunidade. Para que a comunidade saiba o que está acontecendo no dia a dia da catedral, ou da igreja, ou da catedral, o que seja, né? Ou da sua comunidade. É muito importante a comunicação dentro do CPP e dentro das coordenações. Esse é o primeiro passo e a primeira dificuldade que a gente sempre teve, até hoje tem. Diminuiu sim, mas a gente tem essa dificuldade. Eu acho que aí tem outros fatores que também acabam contribuindo, né, para que as coisas demorem para acontecer. Vou dar um exemplo, é aquilo que a gente acabou de comentar, pastorais que a gente nem conhecia, né? De fato, as pastorais ou movimentos que acabam sendo montados, né, não, vamos dizer assim, eles não entram dentro de fato da igreja. Eles montam um movimento e esse movimento é mais para estar ali dentro da igreja e servir o propósito que eles querem e não um propósito no contexto geral da comunidade. Pode ajudar? Pode ajudar, mas se não entender o contexto da sua comunidade, fica difícil de trabalhar com isso, né? Não adianta eu trabalhar sozinho, mas eu estou dentro da catedral ou estou dentro da igreja, eu tenho que trabalhar com outros pastorais, né? E isso muitas das vezes não acontece. Então, assim, cria-se dificuldade pelos próprios membros e pelas próprias coordenações, e isso, quando chega até o padre, não chega de forma, vamos dizer assim, efetiva para que ele consiga solucionar, né? Chega de forma quebrada, que a gente fala, né? Ou distorcida, ou de qualquer jeito, porque aí fica difícil até pro padre tentar ajustar essa questão. Então, porque aí começa umas situações que, não, eu prefiro ficar sozinho, que tá tudo certo, a gente tá dando conta aqui. Mas e a parte de ajudar a igreja, né? E a parte de se relacionar com a comunidade? Eu só vou relacionar com o movimento que me cai bem e com o restante não? Então falta um pouco desse trabalho. Mas isso tem que ser feito entre os coordenadores. Eu acho que muitas das vezes o padre é julgado porque as pessoas não sabem o tanto de trabalho que ele tem dentro de uma igreja e acaba falando, mas o padre não falou isso, o padre não falou aquilo. Não, não é o padre. Eu acho que a comunidade também tem a liberdade de fazer e o padre dá. Eu sei que todos os padres dão essa liberdade. O que acontece é que as comunidades, elas não se mexem, né? E aí fica naquele, em vez de tentar solucionar para que não traga tanto problema para o padre e tentar resolver ali, para que o padre já saiba que você resolveu, principalmente nesses casos que a gente fala de pastoral, isso não acontece. Então muitas das vezes é a falta de iniciativa da própria pessoa e esperar a comodidade do padre falar. Vamos falar com o padre, tem que falar com o padre. Muitas das vezes o padre quer que você tome atitude e faça, e só comunique ele, né? E isso não acontece. A gente vê que falta muito isso dentro das igrejas. E Douglas, a gente vê na sua partilha que a importância, né, e essa relevância da pastoral dos coroinhas na sua vida, né? E a pergunta que eu faço é: o que é a pastoral do coroinha? Foi ou o que ela é na sua vida? Ela é o início da minha fé. Ela é o início da minha fé dentro da igreja. Graças à pastoral dos coroinhas, eu tenho a fé que eu tenho hoje. Então, ela é o início da minha fé. Bom, na linha agora do Carlos, da questão dos coroinhas, a gente já teve uma conversa uma vez sobre essa questão dos coroinhas e já passou, muita gente que é padre, você já acompanhou, seja no decanato, seja na questão dos coroinhas.
Como você acha que é importante essa questão da vocação dentro dos coroinhas? Digo isso por quê? Porque a gente percebe dentro do seminário que muito seminarista foi coroinha. Então, como você vê essa questão da inserção do serviço vocacional e do chamado da vocação dentro dos coroinhas? Eu já falei isso uma vez até pro padre Wendel, que nós temos dados que comprovam que a grande maioria dos padres foram coroinhas. Não vou colocar 90%, mas vamos colocar 78% dos padres que a gente tem hoje foram pelo menos coroinhas. E então quer dizer que os coroinhas, eles têm condição de a gente trabalhar de uma forma mais específicas para poder fazer com que as vocações toquem o coração de cada um deles. Eu acho que esse trabalho é o que a gente precisa fazer. E os coroinhas, eles têm um papel muito importante, porque assim, é o que você acabou de falar. Muitos dos padres que hoje são padres foram seminaristas ou foram coroinhas e eu acompanhei, né? A gente pode elencar aí vários de hoje que são padres e eu acompanhei no seminário, acompanhei eles ser coroinhas e hoje estão aí, né, como sacerdote ajudando uma comunidade. Eu acho que é muito bacana ver essas questões que a gente fala, como que pode a gente começar como coroinha, né, e de fato conseguir chegar a ser sacerdote e ajudar uma comunidade inteira, né? Pode, porque o trabalho no altar, ele não é fácil. E a gente vê nos bastidores o que acontece com os padres. Então, assim, se tem alguém melhor para entender o contexto de como é ser um sacerdote, são os coroinhas, são os acólitos. E é importante isso porque a própria palavra, né, essa coroa em torno do altar, vai nos ajudar então a entender que o mistério central da nossa vida é esse serviço ao altar, ao ressuscitado, né? Amado coração, nós estamos aqui com o tio Douglas, contemplando a sua história, escutando e pedindo ao bom Deus também para que sempre o fortaleça como testemunha em nossa igreja para as vocações leigas, que são os braços onde a igreja não consegue chegar, o leigo está lá presente, sendo este fermento na massa, esse sal que dá sabor à vida cristã. Amado coração, nós estamos assim hoje tocados, né, no coração, na alma, no espírito. Me tocou muito, fiquei emocionado quando o Carlos perguntou o que é servir na pastoral dos coroinhas, e acertadamente o tio Douglas responde: é o início da minha fé, né? A minha adesão a Cristo, essa minha entrega, que a gente pode traduzir assim, e a gente vê isso na presença do tio Douglas, né? Que é uma presença de uma ternura grande. Não sei se alguém conhece, aqueles que nos acompanham, mas quem está na presença do tio Douglas sente a ternura mesmo da Trindade, a força, né? Porque o tio Douglas, ele é eterno, mas quando precisa chamar a nossa atenção, olha, né, principalmente com os seminaristas, né, para com isso, vamos, né, buscar o caminho certo, justo. O tio Douglas tem também esta segurança próprio de um pai, de um cuidador que cuida do nosso coração, né? Tio Douglas, então, hoje nós estamos já concluindo, gostaríamos de ter um espaço maior para escutar muito mais coisas. O que você poderia deixar para nós, para quem está nos acompanhando nas mídias sociais, quem nos escuta pela Rádio Alvorada, a Rádio da Família, né, 106.3 FM, o que nós podemos, o que fica para nosso coração nesse serviço, nessa presença do laicato que transforma a vida, mas principalmente no serviço aos coroinhas? Falávamos enquanto escutávamos a música, né, a analogia que podemos fazer de tudo isso. Bom, quando eu dou formação para meus coroinhas e para alguns que a gente sempre está ajudando nas paróquias, né? Eu sempre gosto de pôr o seguinte, que as vocações, principalmente religiosas, é igual um fruto, né?
A gente sabe que tem frutas de tudo quanto é tipo e cada um tem o seu momento de amadurecer. E as vocações é a mesma coisa, né? Nós precisamos saber o tempo certo de cada um. E isso é um trabalho que a gente tem que de olhar, de sensibilidade. Saber o tempo de colher ela no momento certo, de ver quando ela está madura no momento certo e colher ela no momento certo. Esse eu sempre brinco que é uma analogia que eu faço sempre e procuro sempre falar e frisar para meus coroinhas que alguns coroinhas vão ter aquela fruta que amadurece com mais rapidez, mais rápido, e a gente vai percebendo isso, né? Então a gente vê o momento de buscar eles e falar, ó, você tá pronto para isso, para aquilo, né? O chamado também é a mesma coisa. É igual que eu falei da minha situação, né? Eu fui meio tardio, mas graças a Deus eu tive uma pessoa abençoada, que foi o Monsenhor Bernardo e o Padre Vanderlei, que me resgatou no momento certo, na hora certa, e viu, ó, você tá maduro para fazer isso agora, né? E a mesma coisa nas vocações. Eu acredito que tem que ser dessa forma. A gente tem que prestar muita atenção em cada movimento das nossas crianças, né, das pessoas, e na hora certa ir lá, né, trabalhar com ela, regar ela, deixar ela tudo pronta, para que a hora que ela estiver madura, a gente colher e no momento certo, né, trazer ela e falar, ó, você tá pronto, vamos caminhar comigo, né? É isso. Porque a gente sabe que a gente deixa passar o time. E quando passa, não adianta, já foi. Tá mais que maduro, então já não dá mais tempo, né? Então é a analogia que eu faço sempre. Eu acho que a gente poderia levar isso para começar a entender um pouco o mistério das vocações. Nossa, é profundo. Enquanto o senhor falava, eu recuperei a mensagem de Fulgêncio de Ruspe, né, que vai falando dos momentos, das idades, né? Toda a idade, seja da infância à melhor idade, tudo é momento da graça e da plenitude, né? E realmente essa sensibilidade do animador vocacional, do formador, é importante também, porque você vai percebendo agora é o momento desse fruto ser colhido e ser então alimento, né, para outras vocações. E qual frase você deixaria para a pessoa que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo? É uma frase vocacional. O que você diria para uma pessoa que nos acompanha? Não vou nem falar uma frase, vou falar uma palavra, né? Perseverança. Perseverança, muito bem. Eu acho que perseverar naquilo que você quer, né? Eu acho que é o mais importante. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do tio Douglas, né, hoje falando desse testemunho laical na igreja de Londrina, porque a presença do tio Douglas não é só lá na comunidade Sagrado Coração de Jesus, na catedral, mas o trabalho que ele faz, ele se espraia, né, como as ondas do mar que vai e vem por toda a igreja de Londrina. Então a nossa gratidão pela sua existência, pela sua presença, seu testemunho. E nós queremos, antes de terminar, recordar alguns lembretes para você que nos acompanha, como o tio Douglas disse, né? Perseverar, né? A vocação, ela vai sendo cultivada quando ela também persevera. E nesse sentido, nós temos um recadinho importante que o Carlos vai passar para nós. Então, no dia 31, nós teremos a nossa experiência vocacional, às 8 horas, na Catedral de Londrina. Para você, rapaz, a partir dos 15 anos, estar participando com o tema vocação específica. E também convidamos os animadores vocacionais a estarem participando junto, para nós fazermos um momento de celebração e estarmos rezando junto com os vocacionados, para então fazer o nosso encerramento do mês vocacional. Então, fazendo minhas as palavras do Carlos, né, de nós participarmos e celebrarmos o encerramento do mês vocacional. Soube, né, de tantas iniciativas, o terço vocacional nas paróquias, os próprios párocos, né, que por iniciativa própria deixaram o cartaz do mês vocacional. Nossa gratidão a cada um de vocês. Eu dizia para o Padre Joel que
nós nos empenhamos bastante na questão da peregrinação do SAVE e o mês vocacional ele ficou um pouquinho apagadinho, mas graças a você que nos ajudou nas orações, no momento do terço vocacional, nos testemunhos, teatros vocacionais que está acontecendo em algumas paróquias, podemos fazer um mês vocacional significativo. E agora encerrando no próximo dia 31, como o Carlos disse, com o encontro vocacional dos vocacionados, mas também dos animadores e animadoras da nossa arquidiocese. É importante você vir participar conosco, será uma manhã celebrativa, uma manhã orante de gratidão pelas vocações em nossa arquidiocese. Então, querido e amado coração, gostaria de, nesse momento, pedir para nós rezarmos juntos a oração do Pai Nosso e 3 Ave-Marias, rezar pelas vocações, mas também pelas pessoas que são testemunhas vocacionais, de modo particular pela Dona Maria, lá da Itália, que nos acompanha, sempre nos acompanhou, está passando um momento difícil na sua história vida. Então eu queria convidar você nesses últimos minutos do nosso encontro vocacional para nos unirmos em oração por ela, pela igreja, por tantos leigos como o tio Douglas, que são essas presenças vivas que dá sabor, que faz crescer sempre mais a massa, a igreja, com o seu testemunho, a sua doação. Por isso, juntos rezemos pelas vocações, pelos leigos, por cada um que nos acompanha. Questa preghiera è rivolta a Maria per la sua testimonianza, perché Dio possa veramente sempre riempire la nostra Chiesa con persone che sono così di testimonianza, anche per il zio Douglas che ci ha donato la sua testimonianza di amore alla Chiesa, ai chierichetti, a tutta la organizzazione parrocchiale. Per questo preghiamo insieme il Padre Nostro e la Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe das Vocações, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração e nos encontramos novamente no nosso encontro vocacional, um chamado de amor. Senhor, chamaste-me, aqui estou.